de volta com Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o psicopedagogo, o professor Neri Adami. E a gente vai falar sobre os índices de educação e o que é que compromete a qualidade do ensino e a aprendizagem do aluno. Professor, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É um prazer estar aqui no teu programa. Alegria recebê-lo, professor. E a gente começa falando sobre índices que foram revelados esta semana pela ONG Somos Todos pela Educação, mostrando que no Rio Grande do Norte apenas 1,5% dos jovens que concluem o terceiro ano do ensino médio saem com conhecimento básico em matemática e 9% saem com conhecimento básico em português. O que está acontecendo com a nossa educação, professor? Bom, primeiramente não é nenhuma surpresa encontrar dados tão alarmantes como nós temos. Se nós pararmos para pensar que as políticas públicas, ao longo de vários anos, elas têm voltado muito mais para uma questão de que a escola é um ambiente de assistencialismo ao aluno, educar hoje talvez seja um dos últimos pontos. Esse é um fator que deve ser pensado. A escola hoje virou um serviço, Ana Ruth, onde eu não pergunto para o meu cliente, que é o aluno, bom, como é que está? O que nós temos que fazer para tornar, por exemplo, isso uma experiência extremamente satisfatória? Se nós pegarmos os dados de países desenvolvidos, a educação ela é uma experiência muito rica, onde se aprende, onde se aplica na prática muitas coisas. E a educação hoje no Brasil, nós temos uma gigantesca quantidade de variáveis que vão influenciar de forma negativa. Uma delas é a violência. Sono, alimentação, atividade física, acompanhamento dos pais. Eu recebo no consultório diariamente pais que, na anamnese, que eu pergunto, bom, como é que é o acompanhamento do teu filho? Ah, eu tenho um professor particular que acompanha. Digo, bom, mas quem é que acompanha o teu filho na escola? Os pais estão terceirizando. Muitas vezes esses atendimentos, esse acompanhamento, e quanto maior a idade e o nível de escolaridade, menor é a atenção dos pais diante disso aí. Esse é um fator. Fora, por exemplo, o uso das tecnologias. Quanto maior a idade, menor é a atenção o acompanhamento. Dos pais. É muito comum. Ou seja, é um descompromisso dos pais. Eu acho que os pais vão dando uma falsa autonomia para os filhos. Hoje em dia, por exemplo, é muito difícil eu concorrer com a tecnologia. É muito mais... as crianças desejam muito mais, por exemplo, estar vendo vídeos no YouTube ou jogando jogos no celular do que estar assistindo uma aula de matemática. E aí, se você junta todos esses fatores de que, de repente, eu não tenho uma escola... Ana Ruth, eu estive visitando em algumas semanas pedagógicas em escolas no interior e a escola não tinha banheiro. Não tinha banheiro? Não tinha banheiro. Então, como é que você tem uma escola que o banheiro não tem uma porta para a privacidade do aluno? E como é que você vai numa escola que às vezes não tinha uma janela, quando chovia, molhava dentro da sala? Então, você tem diversos fatores que vão trazer esses indicadores que, ao meu ver, eles são reais. O ano passado foram divulgados outros estudos. E aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos cerca de 165 mil crianças abaixo do que se espera para aquela série, para aquela faixa etária. Daria quase um pouco mais de 5 estádios, como a Arena das Dunas, lotado de crianças. Ou seja, professor, muitas vezes quando a gente aborda essa questão da qualificação do professor e sobre um melhor ensino. Mas, na verdade, o senhor traz o contexto de que é preciso olhar o aluno como um ser humano, dar prazer, despertar o prazer que ele tem de estudar, é isso? Isso. Por exemplo, vamos pensar numa ideia básica. Uma das coisas mais importantes para a aprendizagem é o sono. O sono é no momento do sono, dos sonhos especialmente, que muitas das memórias são consolidadas, memórias do diurno. O que nós estamos vendo hoje? Crianças que vão dormir 11 horas, meia-noite, o tempo todo no celular e com games ou com redes sociais. E aí, como é a qualidade de sono dessas crianças? Como é que está esse cérebro no dia seguinte para aprender? Então, ele vai ter privação de sono. Lá no consultório, por exemplo, tem uma avaliação que eu faço de neurofeedback, que avalia o padrão neural de alguns indivíduos, não são só crianças. Mas eu tenho crianças de 12 anos com perfis neurais de acima de 55. Então, não é... A gente lida a gente vê como coisas simples, como sono,
são importantes, fora a rotina, quanto tempo eu estou estudando por dia, fora, como é que é a minha socialização na escola? O que parece é que muitas vezes a escola ela vira um ambiente de socialização, mas onde é que está o processo de aprendizagem? Fora, como você falou, a carga horária absurda de trabalho que tem os professores para poderem dar conta. Agora, professor, como é que o pai pode fazer a gestão sobre o filho na questão do sono, do tempo que ele passa no game ou nas redes sociais, sem trazer um autoritarismo de que pare com isso e vai estudar? É difícil, é uma pergunta difícil, mas vamos pensar no acompanhamento. Antigamente se falava em quantidade de tempo, hoje nós falamos em qualidade de tempo, até porque a nossa vida profissional, a correria do dia a dia nos impede, por exemplo, de estarmos o tempo todo dentro de casa, isso é uma realidade. Mas qual é a qualidade de tempo? Quando eu tenho tempo de estar com meu filho, será que eu vejo a agenda da escola dele? Será que eu estabeleço rotinas para ele? O que a gente vê no consultório, por exemplo, é que chega aos 15, 16 anos, bem aquele período da adolescência, aonde começam a haver mais conflitos, e aí é onde vou ter mais dificuldades de aprendizagem. E quando eu vou ver, por exemplo, o nível de rotina que essa criança tem de estudo nos anos anteriores, era muito baixo. Por quê? Porque não se estabeleceu, olha meu filho, jogar é bom, é maravilhoso, mas esse horário eu preciso que você estude. E eu tenho que acompanhar. Professor, o que há de mais difícil na matemática? A matemática me parece que é uma disciplina extremamente complicada, os números mostraram isso. Por que as crianças têm tanta dificuldade na matemática? Bom, a matemática vai precisar de habilidades cognitivas que muitas vezes, na verdade são várias habilidades. Por exemplo, quando nós fazemos um cálculo mental, 2 mais 2... que eu tenho um resultado que é 4, se eu pegar 4 e somar com 3, eu preciso de uma memória chamada memória operacional visoespacial. E essas memórias, se você parar para pensar, elas eram muito desenvolvidas antigamente, quando a mãe dizia assim, olha fulano, vai lá na venda e compra arroz, farinha, macarrão e café. Se você fosse lá e você esquecesse o café, o que ia acontecer quando você voltasse para casa? Ia voltar. E a bronca ainda ia voltar. Então, nós aprendíamos, nós desenvolvíamos habilidades que sustentam esses processos da matemática, por exemplo, desde sempre. E hoje em dia nós vemos uma matemática que ela se tornou muito mais lúdica dentro do ambiente escolar. Por exemplo, quando vai trabalhar com fração, que a professora traz uma pizza, que vai trazer barras de chocolate. Mas, por outro lado, aquela questão da repetição. O nosso cérebro precisa de repetição diminuindo. E o que a gente vê? A matemática é uma disciplina que você precisa muito atenção. Essa capacidade visoespacial que é fundamental para os cálculos mentais e estudo. Repetição. Estamos numa geração muito fast food, de querer coisas muito prontas, muito rápidas, e que pensar se torna uma coisa difícil. Ou seja, é preciso a gente rever agora, né, professor? Acho que precisa rever muita coisa, né? São muitas variáveis. Ana Ruth, não aprender é muito mais fácil do que aprender. As variáveis que compõem a aprendizagem e as variáveis que estão aí para tirar esses distratores desses meninos são muito grandes. Por exemplo, você vai desde os pequenos, chega numa sala de educação infantil, a sala está repleta de estímulos, é coisa vibrando, é coisa piscando, é luzinha, e aí a professora está lá querendo muitas vezes que ele preste atenção na professora. Então, eu acho que a gente tem que rever muita coisa. A educação precisa se parar e se repensar um novo modelo de educação, que ainda é analógico para uma galerinha que está aí, que já é digital. Professor Neri Adami, psicopedagogo, muito obrigada, professor, por uma análise tão rica que o senhor trouxe para a gente nessa noite de sexta-feira. Muito obrigada. Nada, é um prazer. Alegria recebê-lo. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O senhor acompanha agora o Jornal da Band. E a gente volta às 18h50 na tela da Band. E ótima noite para você, um grande final de semana.